Prezados alunos, na nossa unidade 6, a gente vai ver a nova gestão pública e como é concebida uma agenda de política pública. Então, será demonstrado como é o problema identificado, priorizado e formado uma agenda pública, com vistas a quê? A resolver o problema, né, com a tomada de decisão. O objetivo é devalar o problema que anteriormente este problema foi identificado. Então, uma definição de um problema depende essencialmente do modo como os decisores e a sociedade compreendem um determinado problema, uma determinada questão. Então, essa definição defende muitas vezes como o modo do problema vai ser discutido. Considerando que os fatos muitas vezes não falam por si mesmos, principalmente se eles são complexos. Então, eles dependem de interpretações. Então, essas interpretações, muitas vezes, elas são competitivas e conflitantes. E muitas vezes elas causam polêmicas, né? Em que você vai ter uma grande efervescência política. Para que isso ele seja colocado de uma forma racional e que as pessoas elas possam, né? Como se diz, colocar esses problemas e que os lados que tenham são menos, né, suficientes, que tenham menos voz, que não tenham muitas condições de levar os seus problemas, como é o caso da população de baixa renda, né, como o caso de uma falta de policiamento, enfim, de alguma questão que precisa ser colocada, né? Ela vai ter que ter uma interpretação desse problema, né? E que os atores envolvidos, eles vão ter que ter uma orientação político-ideológica, certo? Para que isso possa ser colocado. Muitas vezes, os partidos políticos envolvidos, né? Que muitas vezes são os atores que vão colocar, né, através dos grupos sociais, que vão representar aquela comunidade, aqueles indivíduos, né, eles têm que conversar, certo? Então, eles vão precisar conversar, eles vão precisar discutir essas questões, né? E essa discussão, ela é chamada pluralista, né, pela ciência política, né? Por quê? Porque as políticas públicas, elas vão competir que entre ideias e de diferentes interesses dos grupos sociais existentes na sociedade. Então, vai sempre haver um jogo político, né? E esse jogo político e essa discussão, ela vamos dizer, ela é muito comum nas democracias, elas têm que realmente existir. Mas essa interpretação, muitas vezes, ela precisa de pessoas que deem voz para que essas políticas sejam ouvidas pelos governantes, né? E que os governos, eles possam, né, desempenhar uma capacidade para administrar esses conflitos existentes na esfera pública, certo? Então, muitas vezes, esses atores que dominam o jogo político, né, que são grupos de pressão, são partidos políticos, eles muitas vezes dão voz e priorizam, né, algumas questões em detrimento de outras, certo? E essa política pública, ela é importante exatamente porque você vai começar a trabalhar a questão do gerenciamento do conflito, né? Em que você vai trabalhar a inclusão ou a exclusão das questões, né? E da obstrução de certos temas que vai fazer parte daquela agenda pública. Então, a definição de um problema é uma forma de que você fundamenta esse exercício desse poder. É a definição de alternativas, né? Para que você possa enfrentar, certo? Aquele problema com um instrumento de poder, a partir da interpretação de como aqueles conflitos eles vão ser equacionados, certo? Então, nos sistemas capitalistas, né, que agora é o que voga nas sociedades ocidentais,
Esses interesses, muitas vezes, né, eles são colocados, né, de uma forma em que uns interesses vão ser mais defendidos em detrimento de outros, certo? Então, nessa formação da agenda, né, existe a capacidade de comandar uma ação, né, como de comandar a inação. Quer dizer, é relevante considerar também o poder que determinado grupo tem de evitar que uma decisão seja tomada, né, com o chamado poder de veto, certo? Que pode ser exercido de uma forma explícita ou pode ser de uma forma maquiada, quer dizer, de uma forma disfarçada, né? A gente tem que entender que hoje a mídia, né, o uso da mídia, do marketing, ela é muito utilizada também na definição da agenda pública. E o que leva, né, alguns observadores das democracias a questão de que hoje o poder, né, tá migrando das mãos dos políticos, né, para os profissionais de marketing. Quer dizer, as políticas, elas estão sendo vendidas como produtos, né, a partir de quê? De um apelo dramático da sua embalagem, em que você precisa formular essa política pública para uma tomada de decisão. Para que essa política pública seja formada, né, existe um processo. Então, geralmente são feitas reuniões, né, para você ter a coleta de informações de dados, vão ter as análises de acordo com a estrutura em que aqueles valores, aqueles interesses, né, estão sendo discutidos, para que também seja seja feita a tomada de decisão. Quer dizer, existe, né, para aquela tomada de decisão, um ciclo daquela política pública, até que a definição, né, de um problema ele seja definido como ele existente e que ele venha a ser incluído na agenda, para que a partir daí, né, ele venha a ser uma política pública, certo? Então, tem a escolha do objetivo e da estratégia antes, né, para que ele seja dimensionado como um problema, e a partir daí ele pode ser entendido, né, como um problema, incluído nessa agenda e venha a ser efetivamente uma política pública.